Estamos ao vivo, galera. E hoje a gente vai falar um pouco sobre. A gente colocou a enquete, né? Perguntando sobre o que vocês queriam ouvir hoje. Então, eu sou o Ricardo, da USA You Can. Eu sou Priscila, da USA You Can, e hoje nós vamos falar sobre onde morar nos Estados Unidos e também sobre a questão dos furacões. Essas informações que nós vamos dar hoje vão ajudar vocês a tomar uma das decisões mais importantes e talvez mais difíceis do planejamento imigratório de vocês, que é decidir aonde morar. Nós vamos também aprofundar esse assunto no nosso webinário GPS Estados Unidos, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas. E lá a gente vai mostrar para vocês os primeiros passos para você conseguir mudar para os Estados Unidos com tranquilidade, sem perder tempo e dinheiro com informações erradas. Então, a gente também espera vocês na quinta-feira, às 20 horas. Se vocês não se inscreveram ainda, o link está na nossa bio. Horário de Brasília. E sobre o assunto de hoje, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem colocando no chat, a gente vai responder. Respondendo. A gente preparou aqui uma breve. Isso, um Um roteirinho, roteiro. os temas que a gente vai falar, né? Isso. É, então, esse tema é muito importante, porque com as informações certas vai ficar muito mais fácil de vocês tomarem a decisão certa sobre o lugar para morar nos Estados Unidos. E essa decisão também depende de cada família, né? Cada família tem alguns detalhes que são importantes para poder casar com a cidade que você quer escolher. Então, não dá para a gente dizer para vocês qual que é a cidade melhor, qual que é o lugar perfeito para sua família, porque depende de muitos detalhes. Então, a gente vai citar esses detalhes aqui para que vocês possam também responder na enquete também que a gente colocou para vocês, que é interessante para a gente poder ter mais informações sobre vocês, para que a gente possa ajudar em cada detalhe desse planejamento de vocês. E o que a gente quer é ajudar vocês a tomar de fato a decisão correta, porque ninguém quer mudar de país, escolher um lugar para morar e depois que chegar lá, descobrir que aquele lugar não é para você, que aquele lugar não é para sua família. E não dá para a gente esquecer que os Estados Unidos é um país gigante, são 50 estados, Realmente muito grande. e uma outra clima e cultural, mas você ainda tem a questão das leis, que as leis estaduais nos Estados Unidos são muito fortes e variam muito de um estado para o outro, e também a questão do licenciamento e da validação de diploma, que dependendo da sua profissão, o licenciamento que você tirar em um estado não vai valer diretamente para o outro. Existem processos que permitem aproveitar alguns dos passos, mas vocês têm que ter consciência que se um dia vocês decidirem mudar de estado nos Estados Unidos, vai ter uma parte burocrática que vai ter que ser feita para que essa licença que vocês eventualmente tenham obtido para um estado passe a valer no outro estado também. Então, assim, se a decisão não for certa, não é o fim do mundo. Nós conhecemos famílias que já mudaram, por exemplo, da Flórida para o Colorado, que é uma diferença enorme. Famílias que mudaram, por exemplo, de San Diego para Orlando, que também é outra diferença enorme. Famílias que mudaram de Chicago para a Flórida, de Massachusetts para a Flórida. Então, assim, não é o fim do mundo. Claro que as pessoas se mudam, mas tem que pensar um pouquinho como no Brasil. No Brasil também, eventualmente, a gente se muda. Nós somos baianos, já moramos em São Paulo, por exemplo, e você eventualmente se muda, mas não é uma mudança tão fácil. E aqui tem o fator complicador, que é a questão das leis estaduais, que eu já expliquei. São totalmente assim, são diferentes de um estado para o outro. Então, tem que ter realmente cuidado ao escolher, né? Depende também do seu objetivo, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, que é a questão de se você quer, se você tem filhos, se você não tem, se você está, qual a idade dos filhos, né? Se você está pensando mais numa forma de, você já está vindo para cá já de forma mais tranquila, que tipo de, você gosta de praia, se você gosta de montanha, se gosta de frio, se gosta de calor. Então, todos esses detalhes a gente precisa você precisa dizer o que, é que vocês, né, que cada pessoa da família Pensa, pensa, busca, né? busca para poder vocês acertarem no lugar de chegada. Tem uma coisa também que talvez vocês estejam se perguntando, é assim, mas será que eu vou poder escolher o lugar para morar? A gente não sabe, né? Porque, claro que se você conseguir uma oportunidade de trabalho em um determinado estado, isso aí vai decidir onde você vai morar. Então, você não vai escolher, você vai para onde tiver a oportunidade de trabalho. Né? Mas, se não for esse o caso, se vocês, né, estiverem se mudando e vão buscar a recolocação profissional depois que chegar aqui nos Estados Unidos, você vai precisar tomar essa decisão e o intuito da gente é ajudar nessa decisão. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o clima. Tem a questão do frio, como eu já falei, somos baianos não gostam de frio. Inclusive, tem E uma gosta de piada. praia, né? Inclusive, tem uma piada que diz que caiu de 20 graus e extingue-se a vida na Bahia. Então,
Então, assim, pra gente, um fator que contou muito na decisão de vir morar na Flórida, com certeza foi o clima, porque É, eu acho que nós não conseguiríamos nos adaptar em um lugar de muito frio. verdade. Mas o lugar de neve não é só a questão, assim, de gostar ou de não gostar. Mas você tem que considerar também, assim, que você vai passar 4 meses por ano com frio, e é muito frio, mais frio do que a maioria dos lugares aí no Brasil, né? A gente morou em São Paulo, mas estados como Illinois, como Massachusetts, é É, muito mais frio do muito que São Paulo. E é um período de frio também mais longo, são 4 meses de neve por ano, praticamente são só 3 meses de calor. E tem a questão do que eu chamo dos perrengues, né? Relacionados à neve. Por quê? Para sair de manhã, você tem que tirar a neve de cima do carro, você precisa limpar a sua calçada. é uma obrigação sua, limpar o carro, por exemplo, quando você está na estrada, você não pode pegar a estrada com com neve em cima do carro, porque a neve com velocidade, ela pode sair, né, desgrudar do veículo e atingir o carro que está atrás, e causar um acidente mais sério. Então, a gente tem que entender as leis de cada lugar. A calçada, por exemplo, é obrigação sua limpar a calçada. No Colorado, por exemplo, como a gente foi, a gente, o passeio, né, a gente tinha que limpar o passeio, porque a prefeitura em si, eles limpam as ruas, mas a parte que é sua, da sua casa, é responsabilidade sua limpar. É responsabilidade sua que fique limpa para que uma pessoa não se acidente, para que as crianças vão para a escola, né? Tem esses detalhes que quando a gente esteve lá, a gente inclusive ajudou a limpar o passeio da casa do vizinho, por exemplo, porque a gente, nosso amigo que mora lá falou, ó, ele não tem tempo às vezes de limpar pela manhã e eu faço também, se ajudo ele. Então, as pessoas se ajudam também. É importante entender que não é só, isso é legal aqui nos Estados Unidos. As pessoas se ajudam em muitas situações. E aí também nessa questão que eu falei dos perrengues da neve, você tem que considerar, porque assim, a gente sabe que a vida no Brasil em relação à ajuda em casa é uma, né? É mais fácil, mais barato no Brasil você contratar serviço. Então, as pessoas têm diarista, as pessoas às vezes têm uma pessoa fixa que trabalha em casa, depende da realidade de cada um. Aqui, não. Assim, raramente você vai ter uma pessoa que venha a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas, ou a cada mês para fazer uma faxina mais pesada, e os serviços são muito caros. Então, acaba que a gente faz tudo. E aí, nessa rotina que a gente faz tudo, roupa, limpeza de casa, cozinha, No você dia a dia, ainda tem que incluir a questão da neve. Então, antes de sair de casa, você tem que limpar o considerar carro, esse tempo de limpar o carro e tal. Então, considerem isso. Aí tem a questão também que a gente levantou na enquete dos furacões, que na Flórida, eu até, não sei onde eu coloquei, eu tinha separado uma, os estados, um mapinha com os estados onde tem mais probabilidade de ter furacão. Eu sei que tem Alabama, tem Texas, Carolina do Sul, Carolina do Norte, estão entre esses estados que têm a maior probabilidade de ter furacão. Mas a Flórida, nesse sentido, é o estado campeão, né? é. Então, E acabamos de passar por um, né? por mais. Então, a gente vê que tem uma movimentação das pessoas que onde eles têm aplicativos aqui, né, que nos mostram aonde o furacão vai passar, uma estimativa, porque ele pode mudar de lugar. Então, essa estimativa a gente vai acompanhando, as notícias também vão aparecendo, e aonde a gente já tem, vamos dizer assim, um trajeto por onde vai passar esse tornado, né, esse furacão, as pessoas são evacuadas. Então, as pessoas saem da cidade, vão para outras cidades, né? Vão Isso. para hotéis ou casa de amigo, etc. E realmente e se preparam também. A equipe de socorros também ficam preparadas para que depois da passagem do furacão eles recuperem o mais rápido possível, com equipamentos e parte elétrica, hidráulica, água, esgoto, essas coisas. Então é um trabalho bem bacana que eles fazem também, e às vezes até voluntário, sabe? Não é só questão do governo, é questão também das pessoas voluntariadas, das pessoas que vão para lá, se movimentam para lá para poder recuperar a cidade. Isso é muito legal também, é bem interessante. Então, aí eu estou com o mapinha aqui, a Flórida é o estado com maior probabilidade. Aí depois, com o mesmo risco, Isso. você tem Texas, Louisiana, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Alabama. Aí um pouco menos de risco, a Geórgia, Nova York, Mississippi e a Virgínia. Então, esses estados estão dentro das rotas de furacão. A temporada de furacão vai de julho até novembro. E na Flórida, eles sempre passam, né? Porque eles geralmente vêm do Caribe Aí do Caribe, ou do Oceano Atlântico, e aí, seja pelo litoral leste da Flórida ou pelo litoral oeste, ele passa.
Então, mais para frente um pouquinho, a gente vai contar para vocês a história da nossa decisão de vir morar em Orlando, Escolher de Orlando escolher Orlando, mas o fator furacão contou também. bastante. Sim, a gente gostaria muito até de morar mais perto da praia. Orlando não é longe da praia, a gente tem praia a 50 minutos de casa, tem praias melhores e mais bonitas a mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas de casa. Então, assim, dá para fazer bate e volta, mas não é como era em Salvador, que a gente morava a 15 minutos da praia. Mas a questão furacão contou, porque no litoral você tem que estar preparado para ter que sair de casa. E assim, as casas têm seguro? Tem seguro. Então, quando a gente vê essas imagens de televisão de devastação, que as casas foram inteiras destruídas, etc., tem seguro, tem seguro. Mas imaginem vocês o transtorno e o tempo que você vai levar, porque todo mundo naquele local vai acionar o seguro vai levar um tempo para consertar. Então, assim, custo diretamente você vai ter pouco, mas além do custo do seguro que você já paga. Mas você tem que imaginar que você vai passar por um período que você vai ficar sem casa e tem que considerar tudo isso na sua decisão. Decisão. Fora o pânico, assim, de você ver o seu sonho, uma casa construída, suas coisas lá dentro, e aí vir um furacão e acabar com tudo. Então foi uma coisa que contou muito na decisão da gente, que a gente acabou decidindo vir para Orlando. Pra Orlando. Aqui a incidência existe, furacão passa por aqui, mas ele passa como se fosse uma tempestade tropical, não é uma categoria 4, 5, como a gente Geralmente ele passa bem mais bem mais fraco do fraco. que no litoral, Ele vai porque perdendo força entrando no pelo, sol, né? no sol, Na terra. na No terra. mar ele ganha força, né? E quando ele faz o que eles chamam de A landfall, entrada, que é a entrada, aí ele começa a perder força. Então, como Orlando está no meio da Flórida, quando ele chega em Orlando, geralmente ele está mais fraco. Já passaram tempestades na categoria furacão aqui, como passou o Irma, mas no geral eles chegam aqui como tempestade tropical, então a incidência é muito menor. e nas cidades onde ele entra, realmente, aí o estrago é bem grande, como vocês devem estar acompanhando aí no Brasil também. As imagens são impressionantes, assim, é bem complicado. E aí, pra gente que está aqui também, que conhece as cidades, né, que vai na praia, conhece como Praia Sarasota, São Petersburgo, e você vê realmente, assim, você olha, assim, você às vezes nem reconhece o lugar que você vai com frequência, entendeu? E esse furacão Helene, por exemplo, ele fez o landfall lá no noroeste da Flórida, no Perto de parte chamada Tallahassee. Penhale, né, que é perto de Tallahassee, e é, bem lá no noroeste mesmo. Mas tiveram lugares aqui próximos de Orlando, como Clearwater, que sofreram alagamentos e tiveram muitos danos na casa, porque quando ele foi passando no mar, ele foi levantando água As e ondas foram causando muito altas. inundação, causa muita chuva. Então, assim, ele não destrói só onde ele faz o landfall, ele destrói mais onde ele faz o landfall, mas ele sai, né, destruindo Sim. muita coisa. Agora, mudando um pouquinho para outro item que a gente separou para conversar com vocês, é a questão do estilo de vida. Quando a gente pensa no lugar para morar, a gente tem que pensar no estilo de vida nosso, da nossa família. Então, por exemplo, a Califórnia é um lugar super legal, a gente já foi na Califórnia, é bonito, Tivemos até essa dúvida, né, é, entre Califórnia e Orlando. Mesmo morando aqui já, é, a gente falou, cara, será que realmente Orlando é o lugar, né? Porque a gente sempre, não custa nada a gente dar uma olhada em outros lugares para poder chegar e falar assim, não, realmente é o lugar que a gente quer, é Orlando e tal. Então a gente foi na Califórnia, foi a primeira viagem de férias que a gente fez depois que mudou para Orlando. mudou E a pra gente foi com isso na cabeça. Será que escolhemos certo mesmo? Vamos ver agora. Vamos conhecer a Califórnia, que a gente não tinha tido a oportunidade de conhecer antes. E será que é isso mesmo, né? Para ter certeza. Então, assim, a impressão que a gente teve da Califórnia, nós passamos umas 3 semanas na época, é que a Califórnia é um lugar muito legal, mas é muito incrível. legal, assim, para quem é solteiro, para quem é jovem, para quem busca mais, assim, badalação, totalmente diferente de Orlando. Orlando a gente diz que é meio um brejo, uma roça, um lugar. É um lugar mais, tem muita opção de entretenimento, principalmente para criança, mas não tem a É badalação. uma pegada diferente, É, né? É, a Califórnia ela é tipo mais, tipo, não sei, São Paulo talvez, assim, mais, tem mais baladas, tem mais prédios, tráfego, é bem pesado, é uma pegada para quem gosta de morar em São Paulo, eu acho que Califórnia é bem legal. eu acho que o lugar da Flórida que, tipo assim, mais se assemelha com a Califórnia, que é um lugar que a gente adora ir para passear, mas que a gente foi visitar para morar e não moraria, é Miami, né? Miami que Assim, tem essa pegada mais assim de balada, muito restaurante, muita vida noturna, uma vida noturna bem bem forte. forte. Então, assim, considere isso na decisão de vocês. Agora, o clima lá na Califórnia é bem diferente também.
as as praias são praias mais são mais frias, a frias. temperatura é mais baixa, É. e é um estado também, assim, mais liberal e que infelizmente está também com uma série de problemas sociais, que aí vocês já devem ter visto a questão de São Francisco, os homeless lá, né, os desabrigados, uma questão O de custo, drogas muito forte também. custo de vida também é O muito custo de vida alto, é assim, em altíssimo na relação aqui à Europa. Califórnia, que aí já é o nosso próximo item, é custo de vida, né? A gente tem que colocar isso na balança quando vai decidir. O custo de vida na Califórnia é muito mais alto do que o custo de vida na Flórida e em outros estados. Tanto custo de aluguel, custo de comida, restaurante, assim, mesmo viajando a turismo, você fala, nossa, em Orlando você senta no lugar e come por um valor X, na Califórnia você vai gastar o dobro, assim, é E aqui tudo também é muito um mais custo caro alto, do né? que aqui. E Aqui é alto, aqui é caro, A Irlanda, Flórida é cara em relação a outros a outros estados. estados. E encareceu mais ainda depois da pandemia, quando teve um movimento, e ainda está tendo um movimento muito grande de pessoas mudando de outros estados para a Flórida. O que é que atrai na Flórida? Uma das coisas que atrai em relação ao custo de vida é que a gente aqui não tem imposto de renda estadual. Então, isso é um atrativo que o governo da Flórida usa também para atrair as pessoas para cá, porque vindo gente para cá movimenta a economia. Mas a gente que mora aqui viu o quê? Movimenta a economia, mas a gente assistiu a um aumento Muito enorme grande. do preço dos imóveis, do preço de aluguel e até do próprio custo de vida. Tem uma questão de inflação pós-pandemia e etc. que vocês devem ter acompanhado. Um outro estado que é muito procurado por brasileiros, mas que é um estado muito legal, que a gente conhece também, mas que também é muito mais caro, é Massachusetts. Tanto na Califórnia quanto em Massachusetts, você tem a questão do imposto de renda estadual, que tem que entrar na conta. Então, além do imposto de renda federal, você paga o imposto de renda estadual. E tem a questão de custo de vida mesmo. Os aluguéis são mais caros, os imóveis são mais caros, e a comida é mais caro, o entretenimento é mais caro, então o custo de vida acaba sendo mais alto. Lembrando aqui, Califórnia também tem um detalhe. Lá tem terremoto, né, pessoal? É verdade. Aqui tem furacão e lá tem Lá tem terremoto. terremoto. Em Então, Massachusetts tem tempestade de neve, então tem que escolher qual é o fenômeno natural que você você vai vai enfrentar. enfrentar. E aí vamos para o nosso próximo item que a gente separou para conversar com vocês, que é em relação à educação. Se você tem filhos, principalmente, você vai pensar na questão da educação, na questão da qualidade dessa educação. Então, Massachusetts, por exemplo, é bem famoso por ter algumas das melhores escolas e algumas das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, existe uma diferença de qualidade de educação. O governador da Flórida vem investindo bastante nisso e está tendo uma melhora muito grande na qualidade e no desempenho das escolas da Flórida, então o nível vem aumentando ao longo dos anos. E, além disso, as universidades também, ele tem investido bastante na qualidade das universidades Incrível. e no custo das universidades. Então, hoje, por exemplo, você tem a University of Florida, que é a UF, ela está entre uma das melhores universidades do país, atrás apenas de nomes famosos como MIT, Harvard. Então, universidades que estão um pouco acima no ranking de qualidade, mas que também têm um custo muito mais alto do que a UF, por exemplo. E aí, na consideração da decisão de onde você vai morar, se você tem filhos, adolescentes ou filhos que vão fazer universidade aqui, considere também essa questão, tanto a qualidade da universidade como o custo dessas universidades. Porque tem duas coisas que influenciam. Existem muitas bolsas, como é o caso da Bright Scholars na Flórida, por exemplo, que é exclusiva para alunos graduados das high schools da Flórida. Então, essa decisão de morar na Flórida pode influenciar na bolsa. Eu estou dando o exemplo da Flórida, mas isso vale para qualquer estado. Se de repente, por exemplo, agora, há pouco tempo, em Massachusetts, eles têm um college que está sendo oferecido gratuitamente. Essa gratuidade só vale para residentes de Massachusetts. Então, você tem que considerar esses fatores, pensar, A é um família planejamento a longo tem prazo. que olhar cada detalhe, né? De filhos, de como que você vai vir para cá, de repente você está vindo solteiro, então de repente você pode vir para cá, já entrar na universidade ou fazer uma pós-graduação, um mestrado, né, para aprimorar o seu currículo e já. Então, qual, qual o seu objetivo, na verdade, né? A gente tem que começar pensando qual o seu objetivo, o objetivo da sua família, e nisso a gente vai trabalhar o que que vocês têm, qual o seu objetivo e onde você vai ficar. Isso é muito interessante. E aí, essa questão ainda da educação tem a questão do in-state tuition, que também, o in-state tuition são mensalidades com desconto para residentes daquele estado. E geralmente o in-state tuition, universidades
grandes e famosas como Harvard, MIT, não têm esse benefício, mas outras universidades, como a Universidade da Flórida, UCF, muitas E universidades no Texas, o Texas também tem investido bastante em educação, oferecem o in-state tuition, mas aí é para residentes da Flórida há pelo menos 2 anos. Então, é isso que eu estou falando, a decisão de onde morar tem que considerar um conjunto de outros fatores. fatores e um período de tempo, Planejamento planejamento maior. a longo prazo. A gente também separou para conversar com vocês aqui sobre oportunidade de trabalho, então na hora que forem fazer a decisão, a escolha do estado para morar, considerem as oportunidades de trabalho nas áreas de vocês. Então façam pesquisa em sites como o LinkedIn, o Indeed, o Glassdoor, de vagas de trabalho no estado da Flórida, ou na cidade que vocês pretendem morar, ou no estado do Texas, ou Massachusetts, ou Califórnia, e façam um comparativo para avaliar onde é que tem as melhores oportunidades de trabalho. Tem comparativos de salário também, agora no comparativo de salário é como eu falei, às vezes, eu vou dar um exemplo, ganhar US$ 100.000 por ano na Flórida, que tem um custo de vida mais baixo, que não tem Ah, tá. imposto de renda Tá. estadual, é equivalente, quando você considerar os seus gastos, a, sei lá, eu estou chutando, mas assim, a gastar 120, ou a gastar não, Ganhar ganhar 120 120, por ano. 140 em outro estado, porque o Os custo de custos. vida vai ser menor. Então, é uma balança que tem que ser Não só as feita. taxas, mas como também o custo de viver na cidade, né? Isso. De repente, o custo de vida na cidade é maior e então você tem que pensar cada detalhe. Isso, e aí também a questão dos preços dos imóveis, porque também tem uma variação grande. Nós temos os amigos, por exemplo, que se mudaram de New Jersey para a Flórida. Uhum. A família, né, os filhos são americanos, eles são hispanos, mas já tem muitos anos. Vieram como vieram Crianças, né? os filhos, crianças. E eles moraram a vida toda em New Jersey e depois da pandemia eles resolveram mudar para Orlando. E aí ele fala assim que a casa que eles venderam em New Jersey, com o valor da casa que eles venderam lá, eles compraram aqui uma casa muito Muito maior, melhor, mais muito melhor, confortável. mais confortável. E aí A qualidade de vida para as crianças também foi assim, eles falaram que mudou radicalmente. Eles aqui eles têm mais espaço, tem mais parquinhos, mais liberdade, o liberdade. clima também, porque o clima É, não é só a gente que tem que se adaptar, as crianças sentem muito, né? Porque no frio é mais difícil de você sair de casa. Quem morou em lugar que tem neve fala que dá preguiça de sair de casa, que é cansativo. Eu acho que o único lugar que eu vi histórias diferentes em relação ao frio, da questão de ficar em casa, foi no Colorado, que embora neve, eles dizem que são mais de 300 dias de sol por ano, então o sol esquenta. Então, lá no Colorado, a gente realmente viu muita gente aproveitando a neve, curtindo a curtindo. neve de verdade. Assim, eles criam tipo uma estação num bairro, por exemplo, onde você pode esquiar, onde você pode descer daquelas boias gigantes, eu não sei nem me lembro o nome agora, mas é bem legal. E eles, como se fosse um playground ali do lado para neve, é diferente. É bem legal. Gostei bastante do Colorado, achei um lugar bem assim, fantástico de você viver com seus filhos e É um lugar bem alegre, bem não tem alegre. o As peso, pessoas são alegres, as pessoas são felizes, não é, é não tem o diferente, bem peso bom. de lugares de frio e lugares pior, lugares de frio que não faz sol. Então, por exemplo, a gente conhece gente também que mudou de Chicago para Flórida e a pessoa relatou que ela todo inverno tinha que tomar antidepressivo porque no inverno você fica em casa, não tem vontade de sair, e ela vivia assim, tomando um antidepressivo todo inverno. E aí a gente tem que pensar, é isso que a gente quer para a Depende vida da gente? Depende de cada pessoa, né? Claro que tem Claro. pessoas que se adaptam e acham maravilhoso morar e curtem esse lugar. Então, é exatamente isso que a gente quer dizer, pessoal. Vocês têm que olhar cada detalhe para ver se realmente é aquele lugar que você quer. E a gente está expondo aqui algumas, nossa vivência, né? Nossas conclusões a respeito de cada lugar. Mas tem que analisar cada família. E aí, qual é o melhor momento para decidir isso, né? O melhor momento, esse é um dos primeiros passos no seu planejamento migratório, porque todo o resto vai girar em torno de, eu diria, duas coisas: o visto que você vai tirar para vir e o local que você vai decidir para morar. Então, essa realmente é uma das primeiras decisões que você vai precisar tomar. E antes de procurar imóvel também, porque com base nessa decisão, claro, como eu falei, você tem que pesquisar imóveis para ver o custo, mas a decisão mesmo, a escolha do imóvel, vai ser posterior à decisão do lugar para morar. Passou ali uma pergunta perguntando sobre professores. Aqui na Flórida, eles têm uma necessidade bem grande de professores. Aqui, A pergunta é: os professores ganham bem aí na Flórida? Isso ajuda a incentivar a qualidade de ensino? Sim, eles ganham bem. Assim, principalmente se você comparar em relação ao Brasil, eles ganham bem. Um professor na Flórida ganha em torno de US$ 5.000 por mês, que é um salário para um das partes da família, se você considerar assim, se o casal trabalhar como professor, né?
um for professor e o outro também. Você vai somar uma renda de US$ 10.000 por mês, que é uma renda que dá para você viver muito bem aqui nos Estados Unidos. E mesmo se você vier solteira também, US$ 5.000 É, é um bom salário. salário. Né? Então eles ganham bem e eles têm duas imensas vantagens. Então a gente vê muita mãe de família que atua como professor, como professora. Por quê? Porque eles têm férias junto com as Com os crianças, então filhos. eles têm o verão praticamente todo de férias. Isso é um diferencial que poucas profissões, acho que quase nenhuma profissão dos Estados Unidos vai te proporcionar isso, porque inclusive as férias aqui é um negócio bem Essa é legal. peculiar e você tem que acumular tempo de férias e as pessoas costumam tirar de 2 a 3 semanas de férias por ano, no dia a dia normal, assim, no Uma profissão no mercado de trabalho, mercado de trabalho. o padrão do mercado de trabalho. E as professoras têm o verão praticamente todo de férias. E a outra coisa também é a questão do horário, né? Eles conseguem algumas vantagens que ajudam na rotina com os filhos, porque mesmo que eles não morem no bairro, eles conseguem que os filhos estudem no bairro onde eles ensinam, então às vezes eles conseguem ter uma qualidade de escola melhor para os filhos do que no bairro que eles moram. Tem gente, assim, na escola dos meninos, tem gente que mora em Lake Nona e tem gente que mora afastado de Lake Nona. Então eles vêm pela qualidade da escola, eles também conseguem que os filhos vão com elas para a escola, né? Então é muito comum, se você marca uma reunião antes ou depois do horário escolar, a professora está com o filho dela ali dentro da sala. Ele já saiu da aula dele e ele está dentro da sala fazendo um homework, uma atividade, enquanto a mãe continua trabalhando. Então, é uma profissão legal e isso incentiva, sim, a qualidade de ensino. Agora, qualidade de ensino vai, aqui varia de escola para escola e varia também de professor para professor. Mas aí, isso aí é assunto para outra live. A gente pode combinar e fazer a outra live. E aí, voltando no assunto, né? Como escolher o lugar para morar? Então, a gente diria que é basicamente isso: pesquisar sobre o clima, pesquisar sobre o estilo de vida, pesquisar as escolas, as universidades, as oportunidades de emprego e, se possível, também fazer uma visita. Eu sei que essa não é a realidade para todo mundo, mas assim, se você tiver oportunidade, se você tem um visto de turista, venham. Se vocês podem, venham, venham de férias, venham com a intenção de conhecer os Com um olhar, né? bairros. Com um olhar diferente, né? Um E olhar de realmente quem quer morar naquele bairro, vai de manhã, de tarde, de noite, se você se achar um lugar legal. colocar, se imaginar morando naquele lugar, naquele bairro, nas praças, nas áreas abertas, observar o comportamento das Das pessoas, pessoas, se tem a ver com o estilo de vida da sua família, porque tem bairros e cidades que, por exemplo, as pessoas costumam ficar mais em casa. E se você gosta de fazer atividade ao ar livre, de praticar esporte, de caminhar, de andar de bicicleta, se as crianças querem ir para o parquinho e gostam de praticar esporte, se é um lugar que as pessoas costumam ficar em casa, não vai ter ninguém na rua e vocês provavelmente vão se sentir sozinhos sozinho. quando mudar. Aí dificulta um pouco a adaptação, né? Então, se você gosta de, por exemplo, tem gente que, ah, não sei, gosta de viver mais no campo, que gosta mais de fazendas. Então, isso você tem que, é engraçado isso, cada estado aqui tem uma característica bem diferente. Então, às vezes as crianças mesmo aprendendo sobre cada estado, tem mais ou menos um, um- um- alguma coisa que sinaliza que aquele estado é o estado country, ou de montanha, ou de praia. Então, cada estado tem um detalhe, uma peculiaridade bem interessante sobre cada estado. Isso é legal. Por exemplo, a gente visitou Charleston, que fica na Carolina do Sul. O clima da cidade é completamente diferente do clima de Completamente Orlando, né? É uma cidade mais de clima, assim, eu musical. diria, mais estilo Campos do Jordão, Monte Verde, é um clima mais, é completamente diferente da É, Flórida. Na Flórida você não vai achar isso. Então, é estilo de vida mesmo, assim. é. Tem que avaliar se o estilo de vida daquele local tem a ver com o Combina, estilo de vida casa. da sua família. E como é que a gente fez, né? Vou contar um pouquinho da nossa história. Nós mudamos para os Estados Unidos em julho de 2018 e 5 meses antes, em fevereiro, a gente veio. A gente já tinha vindo outras vezes para Orlando, mas a gente veio com esse olhar que a gente está aconselhando vocês. A gente veio com o intuito de visitar os bairros, conhecer, olhar as cidades. A gente não veio só para Orlando. Nós tínhamos, assim, quase certeza que a gente queria morar na Flórida, mas ficamos na dúvida se seria Miami, Sarasota, Orlando. Aí a gente fez uma seleção de algumas escolas, fizemos a pesquisa de qualidade das escolas e etc. Separamos uma lista de escola, agendamos algumas visitas e viemos para poder Conhecer, conhecer os conversar. bairros com um olhar não mais de turista, mas com um olhar de alguém que estava pensando em morar naquele lugar. O engraçado é que a principal, né, que é a diretora da escola, chegou pra gente e falou assim: ah, todas as escolas são iguais, o ensino é o mesmo. Tipo, o que é que você está fazendo olhando cada escola? Tá? É muito engraçado isso. Mas realmente cada escola é diferente uma da outra. Você tem que realmente olhar os parquinhos, as crianças brincando no parquinho, né? Ver se você enxerga o seu filho ali,
né, brincando naquele parquinho, brincando com os colegas. Isso é muito interessante. Acho que vale a pena sim. Tem uma pergunta aqui. Vocês sabem dizer onde estão as melhores escolas de high school na Flórida? É, Boa pergunta. é, tem algumas dessas escolas estão em Orlando mesmo, algumas outras estão em Miami. Então, se fala muito bem também das escolas de Weston. Assim, a estatística, o dado preciso, aqui agora de bate-pronto a gente não tem. Mas a cada ano vem surpreendendo, vem melhorando. E aqui as escolas da Flórida têm melhorado muito em relação ao resto do país e se destacando bastante. E esses dados estão disponíveis. Se você entrar no condado, no distrito escolar da escola onde da cidade onde você pretende morar, lá dentro tem as informações, os resultados das notas dos alunos, não o aluno especificamente, né, da escola em geral, da série em geral, nos testes escolares, se a escola é A, B, C, e tem também o perfil sociocultural dos alunos. Então, às vezes, na escola, aí depende do perfil de cada família, né? Tem escola que tem mais americano, tem escola que tem mais hispano, tem escola que tem muito indiano, muito oriental, então depende do A gente foi perfil. numa escola, acho que foi em Miami, que só tinha um monte era brasileiro, Foi uma escola em Doral, eles falavam é, inclusive português na português, escola. E não era o que a gente buscava. A mas gente olha, é bem gosta de, legal para quem a realmente gente gosta, assim, gosta de conviver com brasileiro, tem muitos amigos brasileiros. Hoje, no condomínio que a gente mora, por coincidência, tem muitos brasileiros, muito mais do que tinha quando a gente mudou para Orlando. Mas, dentro da escola, a gente queria que os meninos tivessem a oportunidade de vivenciar uma escola, uma experiência de escola, não tão, assim, 100% brasileira, né? Senão não faz muito sentido. Para a gente não fazia sentido. mas de repente para uma família que vem, que os pais não falam então inglês, então essa adaptação, é muito facilita bastante uma escola que você vai ter alguém que vai conversar com você em português, vai falar, né? Então acho que cada situação é uma situação, você tem que pensar o que é melhor para você. Mas aqui, por exemplo, Lake Nona, a escola é espetacular. A escola high school aqui, ela é eu acho, né? E teve um excelente desempenho. E tem uma high school nova que eles acabaram de inaugurar agora em agosto, que também é Lake Nona, Também mas é é Lake outra Nona. parte do bairro, que dividiu a high school de Lake Nona. Eu acredito, inclusive, que no próximo ano ela vai ter um desempenho bem menor, bem Bem melhor, melhor, né? porque ela estava com quase 5.000 alunos, então ela estava muito além da Muito. Tinha capacidade, e muita aí criança. acabaram de inaugurar a high school nova. Eu acho que o desempenho vai melhorar ainda mais. Uma coisa que é interessante vocês saberem que no começo, quando nós chegamos, a gente optou em não fazer. O que que eu quero dizer? Quando a gente veio aqui, já para morar, tinha umas escolas que eram escolas novas, tinham acabado de abrir. E a gente ficou com a dúvida, falou, pô, a gente não vai botar numa escola nova, acabou de abrir, sabe? A gente ficou A com gente, medo, os professores não vão ter não tem experiência. experiência. Legal. E aí a gente ficou com aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha. Então ele falou, não, vamos pegar em Lake Nona uma escola que já tenha Tem. um tempo já de aberta, que já tem, né? A gente veio com a cabeça do Brasil, né? Pensando assim nas escolas mais antigas, um pouco mais tradicionais, tem um desempenho melhor do que uma escola que acabou de abrir. E, gente, não é por aí. A escola nova É é fantástico. fantástica. Agora o nosso mais velho está numa escola, É, uma middle school que acabou de abrir. acabou A de gente abrir. está super feliz. É incrível, porque é o que a Priscila falou. Quando a escola é nova, os professores têm interesse em ir para aquela escola. Por quê? Porque para eles é bom financeiramente e é bom também porque os filhos vêm para a escola nova. E é tudo novo, então a estrutura é toda nova, os professores estão empolgados, o principal também vem empolgado. Então, Vem com energia diferente, é, e isso faz diferença no faz muita desempenho da diferença. escola, faz diferença. A gente aprendeu que faz diferença até na forma como o professor Professor. atua dentro da sala. A É, gente ouviu de um professor dizendo: ah, não, estou arrumando as cadeiras em pequenos grupos, porque esse é o perfil do principal, ele gosta que seja assim. Então, o perfil do principal e o perfil do professor também influencia muito na experiência da escola. e a gente não foi para a escola nova, que a gente ficou com medo, e depois a gente foi para a escola mais antiga e depois a gente mudou para a 2 anos escola. depois, a gente mudou para a Os parte caras do bairro que ia para a escola a mais escola nova. mais nova, né? Mas aí, na época, a gente mudou por conta do estilo das casas, porque como a Também. escola era mais Juntou antiga, era tudo, uma né? parte do Juntou bairro que tudo. era mais antiga, e aí as casas também eram Mais mais moderna. antigas, É. No onde a bairro. gente mudou. É. E aí, quando a gente mudou para a parte que é da escola nova, tudo era mais novo. A escola era mais nova, os parquinhos eram mais novos, as casas eram mais novas, então a gente resolveu fazer essa mudança. Mudança.
E aí é isso, quando a gente veio para visitar a cidade, nós fomos em algumas escolas em Miami, fomos em escolas em Sarasota e fomos em algumas escolas aqui em Orlando. Consideramos a possibilidade de escola charter, né? Visitamos algumas dessas escolas, visitamos uma escola bilíngue em Miami, que a gente gostou bastante da escola. Visitamos uma escola também charter em Sarasota, que a gente gostou bastante. Aqui próximo de Orlando, a gente visitou uma escola charter que tinha um perfil bem diferenciado, assim, de currículo, bem voltado para experimento, para ciência, tecnologia, mas a gente olhava o bairro e em nenhum desses lugares a gente achou que seria o nosso lugar aqui. E aí, quando a gente chegou em Lake Nona não tem muitas opções de escola charter, tem duas escolas charter em Lake Nona, uma é nova, abriu tem uns 2 anos, então na época ainda nem existia, a outra é mais antiga, mas aí ela não tem um desempenho bom, não, e também não é um currículo que atraiu, assim, que chamou a atenção da gente, a gente não gostou, então os meninos acabaram indo para a escola pública mesmo. E essa é a história de como a gente decidiu vir morar em Lake Nona. Então, por isso que eu estou falando, assim, pesquisem muito, levantem todas essas informações que a gente está aqui aconselhando vocês a levantar, porque todas elas são importantes e contam na decisão. Mas se tiverem a oportunidade de conhecer, venham e tentem se imaginar morando naquele lugar, porque nessa decisão aí, o feeling conta muito, porque no fundo, o que vai fazer a gente gostar ou não e a gente se adaptar melhor e mais fácil é como a gente se sente naquele lugar. E aí, isso aí é uma decisão pessoal, né? Uma decisão que vai variar muito de família para família. Aqui tem mais uma pergunta: qual lugar que vocês acham que seria melhor para o nosso objetivo? Só que eu não consegui ver o objetivo. Eu vou É. tentar ver e a gente tenta responder, tá? Se você puder repetir de Ou novo então, se você puder dizer qual, qual o qual que é o objetivo. objetivo para a gente poder te ajudar. É. Então é isso. Mesmo sabendo de tudo isso que a gente acabou de mostrar para vocês aqui, vocês devem estar pensando, mas como eu vou conseguir tomar a decisão certa? São muitos fatores, muitas coisas a considerar. É uma decisão muito difícil. Eu entendo como vocês se sentem, porque a gente já passou por essa decisão. Então, assim, é realmente muito angustiante. E mais do que angustiante, é aquela decisão, assim, que você toma, mas que você não tem certeza. Infelizmente, você só vai ter certeza mesmo depois da decisão tomada e depois de vivenciar, né? Agora, uma coisa engraçada que a gente vivenciou quando a gente foi para Califórnia, né? Que a gente falou que a gente foi na Califórnia para conhecer e tal, tirar a dúvida, né? A prova dos nove, se a gente estava feliz realmente em Orlando, é que, assim, quando o avião aterrissou, que a gente De pegou volta, de volta em Orlando, que a gente foi pegando o bondinho assim, que tem um bondinho, né, que liga o aeroporto de uma parte para outra. E a gente olhava assim para o lado e para o outro, assim, os dois calados, olhando, observando. E isso foi bem interessante, que um olhou para a cara do outro e falou assim, cara, que bom a gente estar em casa, né? Porque aqui, não sei, a energia para a gente casou com a gente e você vê assim as ruas limpas, extremamente limpas, os jardins bem feitos e o clima é outro completamente diferente. Então, para a gente foi assim um lugar que a gente realmente a cada dia que passa a gente fala assim, nossa, Orlando é bem legal, acho que valeu a pena. Então, a pessoa completou aqui a pergunta. É Cris, né? Nosso objetivo é Qual é? segurança e qualidade de vida. Somos um casal de 69 e 66 anos. Ah, legal. Bem legal, assim. Então, uma coisa que eu posso falar que talvez ajude na sua decisão é que existe uma estatística enorme de pessoas da terceira idade que se mudam de outros estados para a Flórida. Aliás, eles É, mas sempre 66 vão passar o inverno. nem terceira idade ainda, né? Ainda tá de boa. Tá chegando, tá chegando. Mas assim, né, as pessoas vêm muito para cá. Então, assim, é sonho de quase todo americano se aposentar na Flórida. Então, Aí é. por quê? Porque o clima é mais agradável, porque a vida é mais alegre, porque as pessoas na Flórida são mais tranquilas, é um estilo de vida mais tranquilo. Não é aquela loucura de morar em Nova York, de ter que estar o tempo inteiro correndo atrás, porque está atrasado, porque tem trânsito, porque, né? Então, assim, é um outro estilo de vida. É, Então, isso talvez ajude ajude. na sua decisão. Tem alguns detalhes aqui que são bem interessantes, né? É, aqui se usa bastante carro para tudo, né? A gente realmente usa bastante carro, O sistema mas de transporte é muito ruim. muito ruim. Mas a gente, por outro lado, tem algumas vantagens algumas regalias, vamos dizer assim, por exemplo, o Walmart, né? O mercado, ele deixa pagando um plano $50, eles deixam Por ano. as compras, $50 por ano, deixam as compras na porta de casa. Então, você vai sair para o dia a dia, né? As compras que você quiser sair para comprar alguma coisa específica, aí você vai e compra e tal. Mas ajuda, você não precisa estar toda hora no mercado. O correio chega na porta de casa, então você está ali, pega o seu correio. E não tem muito. Você vai. As academias, os condomínios têm academia
academia perto, então as pessoas, você vê muita gente aqui no bairro, por exemplo, Lake Nona, você vê bastante gente andando nas ruas, você vê, chegou assim, o sol caiu um pouquinho, né, aquele clima gostoso, aí você já vê todo mundo na rua andando com seus cachorrinhos e andando no parquinho, as crianças brincando no parquinho. Isso é muito, muito, muito legal, isso é fantástico de ver. Às vezes lotado de crianças, 4, 5, 6 crianças, os pais se conhecendo. Isso é muito, muito massa. Por isso que a gente fala que Lake Nona é um bairro de Orlando que a gente é apaixonado, assim. A gente adora. Qualidade de vida e segurança excelentes. Ah, E é, a pessoa ainda está completando, né? Ainda produzimos muito bem, sou empresário aqui, ramo imobiliário. Então, o ramo imobiliário na Flórida também está, muito bom. justamente por conta da Bombando. quantidade de pessoas que, com a pandemia, as pessoas se viram fechadas em casas, imóveis, casas pequenas ou apartamentos pequenos e Caríssimo. resolveram mudar, e caríssimos, resolveram mudar para a Flórida. Então, foi um volume de gente vindo de outros estados muito grande e esse movimento continua. Então, o mercado imobiliário da Flórida está super aquecido. Inclusive, a gente viu reportagens recentes mostrando que os preços das casas em lugares como Naples, por exemplo, que é um lugar muito famoso das pessoas que vêm do norte, se mudam para Naples para se Naples. aposentar. A qualidade de vida em Naples é excelente. Cidade de praia. Cidade de praia, a vida é aquele negócio. Cidade. Produz, né? Vocês produzem, vocês estão ativos no mercado, mas uma vida mais tranquila, que você Tranquilo. possa também usufruir do Tem que um foi centrinho. construído durante a vida inteira, né? E os imóveis em Naples estão sendo vendidos mais caros do que muitos imóveis em Beverly Hills, na Califórnia. Então, realmente, o nome da cidade é Naples. Tem uma cidadezinha que a gente foi há pouco tempo. A gente foi levar nosso filho ah, num campeonato de futebol. E é Jacksonville. Não é Jacksonville? Foi, né? Foi Jacksonville, é. E a gente entrou num bairrozinho italiano e, pô, muito gostoso o Muito clima, gostoso. Jacksonville é muito bem na cara. bacana, na beira do rio. A gente viu no rio, a gente estava andando na beira do rio, assim, no calçadão, e de repente apareceu 3, 4, 5 golfinhos pulando na água. E muita gente Você, assim andando pelo calçadão, muita gente andando de stand-up no Rio, muita gente andando de jet ski no Rio, então eles curtem muito, é, né? Usufruem muito dessa parte. isso é legal. Então, mas o nosso tempo está acabando, porque o Instagram tem um limite de tempo da live. Então, só para concluir, é o seguinte: se você avaliar todos esses fatores que a gente citou aqui para vocês, com certeza vai ficar bem mais fácil de acertar nessa decisão. O nome da cidade é Naples, Naples. Naples. né? Escrever o nome da cidade, eu vou soletrar, que eu não vou conseguir escrever aqui agora. É N-A. Naples, Naples. E obrigada, Fernanda. Tá, então, Desculpa aí. desculpe, a gente esqueceu de colocar no silencioso. Mas é isso, se vocês avaliarem todos esses fatores e pensarem nisso tudo, vai ser mais fácil de tomar a decisão certa. Porque, assim, já pensou uma família super tradicional e morar na Califórnia, que tem um perfil mais liberal, ou uma família que adora montanha, vir morar na Flórida, não ia dar Que certo. gosta de esqui, vai E- para uma cidade de praia, não. não combina. Por outro lado, imagine uma família que adora praia e morar num estado, por exemplo, como Colorado, que provavelmente você vai passar muitos meses do ano ou até anos sem ver a praia, porque é muito distante. Então, pensem nisso tudo e a gente espera que essas informações que a gente trouxe para vocês hoje ajudem de vocês a tomar a decisão certa. E vencida essa etapa, você vai poder avançar para as próximas etapas. A gente trouxe aqui também uma pergunta, né? Por que que a gente escolheu Orlando? Então, resumindo um pouquinho do que a gente falou, a gente escolheu pelo clima e aí Pelas pela proximidade da escolas, praia, mas ao mesmo tempo a distância dos furacões, né? uma possibilidade menor do furacão chegar com muita força por aqui, a qualidade das escolas, o estilo de vida no bairro Lake Nona realmente foi um lugar que encantou a gente. O bairro é novo, o bairro é moderno, tem todo um perfil moderno, o centrinho de Lake Nona, a parte comercial é super, o projeto é moderno, então a gente realmente se sentiu muito bem aqui, se encantou. Os meninos eram pequenos na época, tem muito parquinho, os parquinhos são super legais, muita área aberta, as pessoas costumam estar na rua, saem na rua, você vê gente na rua de manhã, gente na rua de tarde, as crianças, é um lugar assim que você Tem um vê Parque que é das Esculturas, né? Que é bem popular, legal, né? tem um As parque das esculturas são esculturas massas. que são bem É legais, legal. A gente deve fazer alguma coisa lá. e, enfim, e uma outra coisa que a gente pensou também, além do estilo de vida e de tudo isso, é a frequência de pessoas do Brasil que a gente ia ver por aqui. Porque como era um momento de adaptação, a gente estava saindo com as crianças pequenas, as pessoas vêm para Orlando muito, com muito mais frequência. A probabilidade da gente encontrar um amigo em Orlando é muito maior do que se a gente tivesse ido morar num estado central como,
sei lá, Arkansas, Dakota, um estado no norte, ou Illinois, por causa da distância do Brasil. Então, esse foi um fator que a gente considerou, porque a gente sabia que a gente não ia ter tanta vida social no início. Então, o fato de ter sempre pessoas do Brasil aqui fez com que a gente, no início, tivesse uma vida social, porque a gente estava sempre com amigos, no final de semana tinha com quem encontrar, tinha motivo para sair de fora e etc. E é isso. Eu acho que a gente respondeu a maior parte aqui, mas E hoje a se gente a tem gente amigos perdeu incríveis, alguma né, gente? pergunta aqui no chat que é difícil acompanhar enquanto está na live, coloca pra gente na caixinha que está aberta no Instagram que a gente vai respondendo também. É. E a gente vai fazer uma outra live de perguntas e respostas na quarta-feira, dia 2 de outubro, às 13 horas também. Então, a gente espera vocês com as perguntas. Podem colocando as perguntas na caixinha. Uma parte a gente vai respondendo no Instagram, outra a gente vai deixar para a live. E não esqueçam que só faltam 4 dias para o nosso webinário de Compartilhem também, profissionais né? espíritas. A live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir. Só faltam 4 dias para o nosso webinário, que vai ser na próxima quinta-feira, 3 de outubro, às 20 horas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora. O link está na nossa bio. Tá bom? E obrigada Valeu, pessoal. aqui e estamos aqui para vocês precisarem. Tchau, tchau.